cópia da declaração de desimpedimento para o exercício de administração de sociedade empresária redigida pelo sócio entregue na junta comercial? Olha, querida, a gente só está querendo abrir uma empresa. Ninguém aqui quer dominar o mundo. Não, olha só, você tem uma lista completa com tudo que tem que ser atualizado, porque a lista que você tinha me dado antes não está... Tá aqui, ó. Próximo! Você já se remoeu de raiva de tanto esperar na fila do banco ou supermercado? Já levou horas para resolver uma pendência no cartório só para saber que vários documentos eram inválidos ou estavam em falta? Se pelo menos uma das respostas foi positiva, nem preciso perguntar se já teve vontade de resolver tudo a seu jeito de forma muito diferente que toda essa burocracia, é claro. Já se perguntou por que todo tipo de procedimento nos mais diversificados estabelecimentos é tão burocrático? Aliás, por que tudo na vida é tão burocrático? Então, para que serve a burocracia? Há quem pense que se trate de uma forma do Estado de prejudicar seus cidadãos a seu bel prazer, mas não é bem assim. Algumas pessoas falam que há muita burocracia onde eu trabalho. na década de 1930, um sociólogo alemão chamado Max Weber escreveu um raciocínio que descrevia a forma burocrática como sendo a maneira ideal de organizar agências governamentais. Mas como assim? Seria mesmo essa organização burocrática benéfica para a sociedade em si? Talvez você esteja pensando apenas na parte ruim da burocracia, até mesmo se valendo do senso comum, considerando a burocracia como uma coisa chata. Porém, como modelo organizacional, ela tem uma utilidade que vamos explicar o porquê disso. A teoria da burocracia de Max Weber teria se popularizado por volta do ano de 1940, já após a morte do autor. Max Weber, juntamente com Taylor e Fayol, está entre os principais pensadores da teoria administrativa. A teoria burocrática surgiu em clara oposição às suas antecessoras, ou seja, a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A primeira era criticada pelo seu excesso de mecanismos e a segunda pelo seu ingênuo romantismo. Os princípios de Max Weber se espalharam pelos setores públicos e privados, e embora os escritos de Weber tenham sido largamente desacreditados, a forma burocrática continua viva. Weber enumera várias condições prévias para o surgimento da burocracia: o crescimento do tamanho da população administrativa, o crescimento da complexidade das tarefas administrativas que estão sendo realizadas e a existência de uma economia monetária que exige um sistema administrativo mais eficiente. A burocracia, portanto, se desenvolve plenamente apenas no Estado moderno, através das comunidades políticas e eclesiásticas, e na economia privada, através das mais avançadas instituições capitalistas. A burocracia ideal de Weber é caracterizada pelo seguinte: organização hierárquica, onde todo mundo tem um superior mandando em sua vida profissional. A isso dá-se o nome de hierarquia, onde cada nível controla o nível abaixo e é controlado pelo nível acima. Linhas de autoridade delimitadas com áreas de atividade fixas significa que há uma separação entre a repartição e a vida privada do funcionário. Medidas tomadas com base e registradas em regras escritas. Nesse caso, o controle por regras permite que decisões tomadas em níveis elevados sejam executadas consistentemente por todos os níveis inferiores. Funcionários burocráticos com formação especializada, ou seja, o trabalho deve ser feito por especialistas e as pessoas são organizadas em unidades com base no tipo de trabalho que eles fazem ou habilidade que eles têm. Exemplo disso é quando aquele seu amigo super positivo te diz que você pode ser o que quiser, só não te avisa que há vários processos para chegar ao cargo almejado, como enfrentar o vestibular para fazer uma graduação, e ainda não para por aí. É preciso uma pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. E por fim, o avanço de carreira, dependendo de qualificações técnicas avaliadas pela organização. Nesse caso, tem um exemplo. Quem nunca ouviu falar daquele funcionário puxa-saco que foi promovido sem motivo algum? Weber afirma que a exploração do escritório é uma vocação. Para Weber, a sociologia é uma ciência que pretende entender interpretando a ação social, para desta maneira explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e efeitos. A ação social é uma ação em que o sentido do sujeito ou sujeitos está referido à conduta de outros, orientando-se por esta em seu desenvolvimento.
A burocracia é definida em Weber de forma típico-ideal. Trata-se de expressar típico-idealmente, procurando compreender o significado dos fenômenos ou individualidades históricas. A burocracia é o instrumento de poder e ou administração localizado nas mais diversas instituições ou uniões, Estado, empresa, igreja, partido, etc. Max Weber é o clássico deste tema. Procura inserir a burocracia a partir da exposição de seu tipo ideal no quadro conceitual de sua sociologia compreensiva. Para ele, a implementação de burocracias foi uma espécie de racionalização na qual os motivadores tradicionais para o comportamento foram descartados. Em vez de utilizar tradições, emoções ou valores para motivar o comportamento, numa burocracia, as pessoas passam a fazer uso do cálculo racional. Tais regularidades adquirem este caráter devido seus participantes se orientarem pela representação da existência de uma ordem legítima. A validade confere legitimidade a uma ordem e essa ordem confere como obrigatória ou como modelo, ou seja, como algo que deve ser. O funcionário é limitado pela obediência ao detentor do poder e não apenas pelo conceito de legitimidade. Porém, a ordem administrativa seria instável se o funcionário desempenhasse seu ofício apenas por esses motivos. A validade de uma ordem significa para nós algo mais que uma regularidade no desenvolvimento da ação social, simplesmente determinada pelo costume ou por uma situação de interesses. Pois um funcionário só executa um serviço se houver algum salário em troca, por exemplo. O funcionário, além de deveres, conta com motivações. Usufrui de benefícios atraentes para seus interesses pessoais, como recompensa material, desfruta de uma estima social específica, conta com uma certa estabilidade no emprego, se prepara para uma carreira dentro de ordem hierárquica, recebe compensação regulada em um salário normalmente fixo, recebe cobertura médica e de invalidez e ainda a segurança na velhice, representada por uma pensão. Na burocracia moderna, o funcionário tem uma posição impessoal e funcional. A maioria dos funcionários burocráticos modernos e líderes políticos representam um tipo de autoridade. No entanto, embora reconhecendo a burocracia como a forma mais eficiente de organização e talvez indispensável para o Estado moderno, Weber também viu isso como uma ameaça às liberdades individuais. Observou também a chamada tirania do funcionário, ou tirania burocrática, exercida pelo próprio funcionário sobre qualquer outro abaixo de si na hierarquia da empresa, ou qualquer cidadão de fora da empresa. O anônimo funcionário se apropria das engrenagens dos procedimentos exigidos pelas regras burocráticas contra o indivíduo indefeso, exercendo sobre ele uma autoridade legitimada. Ele nunca visualizou uma luta ou uma revolução emancipadora que os ajudasse a libertar-se dos grilhões da burocracia. Ele pensou que era mais provável que o futuro fosse uma gaiola de ferro. Essa tal gaiola de ferro aprisionou indivíduos em sistemas baseados apenas na eficiência. Marx também observou algumas vantagens da burocracia. Como vantagens, a burocracia documenta o processo para que, se surgirem problemas, existam dados para análise e correção com precisão, velocidade, clareza, conhecimento dos arquivos, continuidade, descrição, unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito e dos custos de material e pessoal, levando ao ponto ótimo na administração rigorosamente burocrática. Da mesma forma que a impessoalidade das burocracias pode ter benefícios, pois a mesma desencoraja o favoritismo, o que significa que em uma organização bem gerida, as amizades ou influência não devem afetar o acesso a algum bem. Uma das características menos apreciadas pela burocracia é a sua propensão à criação de pilhas de papel e de regras. As burocracias governamentais são especialmente conhecidas por isso. Os críticos da burocracia argumentam que as montanhas de papel e as regras só retardam a capacidade de uma organização para atingir metas declaradas. Eles também observam que a burocracia governamental custa aos contribuintes tempo e dinheiro.